Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Mortos entre Vivos, do autor sueco John Ajvide Lindqvist, que é também o autor de A Maldição de Domaro, que eu postei resenha para vocês, foi uma das últimas resenhas. Ele é bem conhecido pelo Deixe Ela Entrar, né, super elogiado e tudo mais. E aí, eu gostei muito da Maldição de Domaro, eu achei ele muito diferente. Como eu comentei na resenha, não é um livro para todo mundo, mas eu achei um autor muito diferente, com a escrita muito parecida do Stephen King. Eu achei ele bem criativo. Não dá pra falar que ele é mais do mesmo, sabe? Então me chamou muita atenção. E aí eu vi que a Denise leu o Mortos entre Vivos e ela terminou, ela falou: Paty, magistral, você tem que ler. Você tem que ler. E na hora que ela falou, eu comprei. E eu li. E eu li super rápido, porque ele vai mais fluido que A Maldição de Domaro. Ele é um pouco mais fácil de entender. A Maldição de Domaro não é que ele é difícil, mas é que ele é diferente, sabe? Ele viaja bastante, assim, tudo mais. Eu dei os detalhes lá na resenha, gente. Então esse daqui é mais fácil, só que esse é bem mais pesado, emocionalmente falando. É um livro de terror, vou explicar direitinho pra vocês, mas a carga dramática dele é bem intensa, é bem emocionante, você chora por diversas vezes, porque existem passagens muito tristes, aí eu vou explicar direitinho na resenha pra vocês, tá? Eu acho muito importante comentar com vocês aonde vocês podem encontrar o livro. Ele tá disponível na Amazon, tá? É da editora Tordesilhas. Os livros desse autor eu achando extremamente caro. Tem um que... todos os livros, né? Mas tem um que tá em pré-venda, que ele tá extremamente caro, que eu queria muito, mas este daqui ainda tá acessível, tá? Na minha opinião. Então vocês encontram ele facilmente e também não é aquele preço exorbitante. Eu acho que é um livro legal para vocês conhecerem o autor também. Então, pessoal, aqui é um livro... Nós vamos ter aqui, sim, um livro de mortos-vivos. Eu vou dar pra vocês o plot principal e depois eu vou passar pelos 3 arcos principais do livro, tá bom? E depois eu falo o que eu achei. Num determinado dia aqui em Estocolmo, acontece alguma coisa com a eletricidade, um pane elétrico, que faz com que os mortos despertem. Isso mesmo. E a princípio, são os mortos que acabaram de falecer, ou então que estão no hospital ali, que passaram por autópsia. Esses principalmente são os que despertam ali. A princípio a gente acha que é só isso, mas com o passar do livro a gente vai entender que mortos também que estão nas tumbas, nos cemitérios, também vão despertar. Mas não é um livro de mortos-vivos como A Noite dos Mortos-Vivos de George Romero, como A Volta dos Mortos-Vivos, aquele trechão dos anos 80, zumbis sedentos de carne humana, que comem cérebro e tudo mais. Eu vou entrar nisso um pouco mais pra frente, tá? O livro ele vai começar ali no primeiro arco, o David, a Eva e o filhinho deles, que é o Magnus. Eles estão ali conversando e tal, e a Eva se despede, ela vai fazer uma viagem. Nessa viagem, ela vai sofrer um acidente fatal e ela vai morrer. Quando o David chega no hospital e ele vê a esposa daquele estado, né, foi um acidente fatal e danificou muito o corpo da Eva e tudo mais. Ele fica chocado com tudo aquilo. Até que de repente, ele segurando a mão da Eva, ela senta, ela desperta. E é bem assustador, gente, é maravilhoso esse livro. É bem sinistra a descrição, né? A Eva, como ela ficou muito machucada, é descrito ali pra gente que ela tá com o peito totalmente aberto e você consegue ver os grampos ali balançando, prendendo as artérias,
tem uma parte do crânio dela que afunda, ela não tem um olho, então é muito assustador. E de repente ela senta e ele fica horrorizado, ela tenta falar alguma coisa e ele sai gritando e tudo mais. É bem chocante. Antes disso, acontece essa pane elétrica e as pessoas começam a reclamar de uma dor de cabeça, todo mundo. Até que chega então essa parte do despertar, que a Eva é a primeira. Ela morreu fazia muito pouco tempo, questão de meia hora, e ela já despertou. Então a gente vai ter o arco do David, da Eva e do filhinho deles. E essa parte, gente, é um livro, sim, de terror, que tem cenas bem descritivas. Zumbis é um dos meus temas favoritos sobre terror, do gênero de terror. E aqui ele descreve muito bem, mas além de ser um livro de terror, sabe aquele livro que você não quer só o terror em si, você quer algo a mais? Ele vai te dar, se é isso que você quer. Então, ele vai trabalhar os dramas ali dentro dos arcos e como a sociedade vai encarar essa situação, tá bom? Então, a gente vai ter o drama do David, que acabou de perder a esposa, e ele cai nos questionamentos. Eu sei viver sem a minha mulher? Né? Quem era? Será que ela ainda é a Eva? O que é isso? Ninguém sabe o que está acontecendo, o que é isso. E não são assim mortos-vivos agressivos, né? Como eu comentei com vocês, eles são apáticos, eles têm um olhar vazio, um olhar... É como se eles não tivessem alma, é como se fossem um robô. Então, a maioria não consegue falar, a Eva até que consegue, porque ela morreu muito pouco tempo, questão de 30 minutos, como eu falei pra vocês, então pode ser que isso tenha influenciado, mas parece que não tem raciocínio, é algo robotizado ali e que pode ser ensinado. Então a gente não sabe, é a Eva que tá ali, é aquele ente querido seu ali, ele tá ali, ele tem alma, né? São vários questionamentos, inclusive a existência de uma alma. Então a gente vai ter esse arco durante todo o livro, e ele tentando lidar com aquilo, aceitar aquilo, tentando contar pro filho dele o que aconteceu com a mãe, até que o menino ele tem a consciência, porque isso vai parar nos jornais depois e tudo mais, mas ele não sabe exatamente como ficou a mãe dele, né? E é bem assustador, gente, é bem assustador as descrições dos zumbis aqui. Aí a gente vai ter o arco da Ylve, que é uma senhora, e ela foi casada com o Thor, que é um idoso que morreu. Ele já estava doente e ele já é falecido aqui no livro. E ela sofreu muito no casamento com esse Thor. Então, finalmente, quando ele morreu, já era algo esperado, porque ele estava doente. Foi como se ela tivesse se libertado de um casamento de uma vida toda que não foi bom para ela. E de repente ele aparece lá e é descrito, né, os zumbis com o olhar vazio, frio, gelado, com aquele cheiro de cemitério, com aquele cheiro de álcool, de hospital, é tudo muito detalhado pra gente ali, né, aquela mão gelada encostando em você e tudo mais. E então ela é obrigada a reviver aquilo de novo quando o Thor ele aparece, mas ele não faz nada, ele fica sentado com aquele olhar escuro e tudo mais. E ela tem a filha dela, só que a filha dela praticamente não aparece no livro, é mais ela e a netinha, que é a Flora. Ela e a Flora são pessoas especiais, elas têm uma sensibilidade além do normal. Elas conseguem sentir quando as pessoas mentem para elas, quando um lugar tem uma energia muito negativa, muito pesada. Elas são pessoas diferentes. E isso é um dom, né, que a Ylve tem e que pula uma geração, então passou para a Flora. Então a gente vai acompanhar nesse arco como que elas encaram a realidade, e através da Ylve a gente tem aquelas pessoas que encaram a situação
sob um viés religioso. Na cabeça deles, estamos no juízo final. Enquanto isso, a ciência está lá estudando, tentando descobrir o que é. Então é um livro que vai te apresentar diversos pontos de vistas. E é muito interessante porque ninguém sabe o que está acontecendo, mas cada um dá a sua opinião de acordo com aquilo que é a sua verdade. Né? Então, enquanto isso, a ciência está lá tentando descobrir o que é. A gente vai ter os pesquisadores, os cientistas, a biologia molecular, a gente vai ter algumas teorias, até mesmo os meteorologistas, eles vão estudar o que aconteceu naquele exato momento, como é que estava o clima, como é que estava a densidade, o que aconteceu com aquele pane elétrico, será que se trata de uma bactéria? E aí eles começam a teoria, né? Eles descobrem que existe ali uma presença, né, de uma coenzima que se chama ATP, que é ela que leva a energia para os músculos, e ela está presente ali funcionando. E quando você morre, não existe atividade, né? Não existe essa coenzima ali viva. Mas ela está ali atuando e tudo mais. Pode ser que seja, eles ainda não sabem, é uma bactéria, é alguma outra coisa, tudo menos a explicação de um juízo final, né? A ciência, ela quer uma explicação ali contundente. Então vocês vão ver que vai muito da opinião ali de cada um. Aí a gente vai ter um outro arco, que é do Miller. É Miller ou Mahler, gente? Eu sempre esqueço. Ele, gente, é o mais pesado. É Mahler. Pra mim, ele é o arco mais pesado. Ele foi um jornalista que trabalhou a vida inteira e ele teve uma filha, a Ana. E ele tinha um netinho, né, o filho da Ana, que é o Elias, só que ele faleceu quando ele tinha 8 anos, ele mais ou menos. Quando o livro começa, o Elias já é falecido. Há quase 2 meses ele já está enterrado. Quando tudo isso começa, a população entra em surto e tudo mais, aquela coisa absurda mesmo, aquela confusão, né? E o Elias, ele pensa. Mas o Elias, ele estava enterrado e até então os que despertavam eram os que tinham acabado de falecer, os que estavam no necrotério, né? E não quem estava sepultado. Mas aí eles começam, os militares começam a desenterrar os mortos lá no cemitério, totaliza mais ou menos 2.000 revividos, assim como eles são chamados. Só que antes disso, o avô do Elias, ele vai e ele desenterra, ele quer ter certeza se o menininho vai despertar, está despertado ou não. E de acordo com as condições climáticas, o Elias não entrou em decomposição, em putrefação, ele mumificou por causa do clima mesmo. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas ele pega o Elias, a criancinha, leva para casa, ele dá banho, ele coloca a pijaminha. Gente, é muito triste. É de chorar bonito, tá? É um avô, gente, é um homem que, assim, trabalhou muito e não deu atenção nenhuma para a filha dele. Ele não foi presente, e isso é um dos dramas do arco dele. Sentimentos do passado virão à tona, ele vai ter que lidar com isso, ele e a Ana, e mais o luto de Elias e essa coisa absurda, né? Dos mortos voltando. Então, é como se com Elias ele tivesse uma segunda chance de ser pai. Então ele é aquele avô, gente, que é de partir do coração. Se isso aqui não destruir o coração de vocês, eu acho que vocês estão mortos por dentro. Mortos por dentro, e nada mais sensibiliza vocês. Porque eu não vou entrar em cenas, eu não vou entrar em detalhes. Preciso que vocês leiam. Mas é ele cuidando do Elias, para que o Elias desperte, e ele olha aquilo e é um corpinho ressecado, ele colocou pijaminha e tudo mais.
Ele olha aquilo, é o meu Elias, mas não é, na verdade. Cai muito no questionamento. É difícil explicar pra vocês, porque cai muito no questionamento. Assim, imagina você lidar com o luto, né? Um ente querido faleceu. De repente, ele simplesmente aparece na sua frente. Será que é ele mesmo? Será que ele tem alma? O que está acontecendo? Aí a gente vai perceber como as pessoas agem, certo? Diante de um mesmo problema. O governo, ele vai tratar inicialmente como se fosse uma pandemia, então ele vai seguir o protocolo de uma pandemia. Os militares também, os cientistas e tudo mais. Aí o livro, gente, ele é dividido em capítulos, não assim capítulo 1 e 2, não. Ele é dividido por local e hora. Então você vai acompanhar tudo o que acontece nos locais e no horário ali mostrado pra gente. E ele também apresenta panoramas. Vou mostrar pra vocês. Olha, a todo momento ele apresenta panoramas pra gente entender o que tá acontecendo hora após hora. E isso acontece, gente, em 3, 4 dias. É um curto período de tempo. Então lá, o panorama 1, né, das 11h10 até as 11h20. Os mortos acordam em todos os necrotérios de Estocolmo e redondezas. Tá horário, um idoso nu em pelo é observado andando na rua do lado de fora do asilo Solkaten. Não reagiu ao ser interpelado. A polícia foi chamada para levar o idoso de volta para casa. Vai lá, tá horário. Um jovem atropelado por uma van. Com a colisão, o homem foi lançado dezenas de metros de carro e a barriga estourou. Ainda assim, o homem se levantou e foi embora. Então vão acontecendo relatos, olha lá, cerca de 20 ocorrências registradas sobre idosos perambulando pelas ruas da cidade. E aí vai, então a gente vai tendo um panorama geral do que está acontecendo e vai alternando entre os arcos. E é uma coisa muito louca, porque esse autor, ele sai muito fora da caixa, ele é bem diferentão, né? Então às vezes ele dá uma viajada, simplesmente no final, como eu falei pra vocês, a Ilva e a Flora, elas são diferentes. Elas são muito mais sensitivas do que as outras pessoas. Mas tem um elemento aqui muito estranho, que é quando os mortos, as pessoas começam, elas tiveram aquela dor de cabeça e parece que elas escutam o pensamento de umas, em determinados momentos, o pensamento uma das outras. E aqui é falado pra gente que quando os mortos eles se concentram muitos juntos ali, forma uma espécie de campo magnético e é possível você ouvir os pensamentos deles. Então aí o questionamento vai mesmo, será que aquele familiar, você olha para a criatura, que a gente não sabe se a gente deve chamar de criatura ou não, será que é ele mesmo? Será que ele tá com alma? Que você olha, parece um vazio, sabe? E como tratar aquelas pessoas? O governo vai tratar como cobaia, vai tratar como um ser humano vivo, mas um vivo morto. É muito doido, gente. É bem complicado explicar pra você. São, assim, vários questionamentos muito interessantes. Eu marquei bastante coisa no livro. Aí cai naquela questão também, né? Eles vão começar a estudar os corpos. Será que eles conseguem descobrir algum segredo? Será que eles vão servir como cobaia para, de repente, conservação e imortalidade do ser humano? Daí que tem um diálogo acontecendo lá, ó. Uma das definições do ser humano é que ele é um animal ciente de que irá morrer, talvez o único. Os acontecimentos da madrugada de hoje nos obrigarão a reformular as condições da nossa existência, porque até então a gente, como diz aqui, nós somos racionais, nós temos a compreensão de que nós vamos morrer um dia. E de repente esse conceito pode ser mudado. E se a ciência descobrir o que causou aquilo e com isso, né, com a cura, com a descoberta, na verdade trazer uma cura.
Daqui fala assim: durante os anos 80 houve uma moda chamada criogenia. Gente com muito dinheiro estipulava em seus testamentos que seus corpos fossem congelados depois da morte. Sobretudo nos Estados Unidos, há milhares de pessoas repousando dessa forma. Não seria uma surpresa se a tão ridicularizada criogenia vivesse agora uma renascença. Devemos pelo menos discutir alguma solução que nos permita conservar nossos corpos mortos. Você imagina se vira moda, porque daí você assim, até então todo mundo era cremado, daí agora surge um murmurinho, né? É tudo muito novo, de repente tudo muda e você não quer mais, você quer que congele o seu corpo, porque daí se descobrir a imortalidade, aí vai lá e diz, aí você volta à vida. Você imagina que loucura? Então, assim, são muitos questionamentos, tá? E é um livro muito, como eu falei pra vocês, do Mahler. Se você estiver passando por um luto, se você perder um filho, principalmente pequeno, alguém próximo de você, eu não recomendo esse livro no momento. É importante que você tenha um psicológico legal, tá bom? É um livro super bem escrito. Eu vou dar 5 estrelas pra ele, porque eu me emocionei bastante. E eu não tenho, assim, o que falar mal do livro, sabe? Eu gosto de livro, assim, que dá uma viajada, tem hora que não dá pra falar que é mais do mesmo, não dá. É muito diferente. Então, eu gostei super desse livro, com certeza eu indico pra vocês, tá bom, gente? Fica aqui, então, o registro da minha opinião, o que eu achei do livro. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso, tá? Mortos, de repente, levantando aí das suas tumbas e tudo mais. Deixa aqui a opinião de vocês, deixa um comentário, um joinha, tá bom? Tchau, tchau, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.